A questão é a seguinte, o avião era um Cessna 210. Esse avião é um avião muito forte, muito forte. Ele é um avião que tem asa alta. Forte no sentido de potência de motor? Ele tem muito motor, ele é um trator aéreo, entendeu? Esse avião não poderia não ter feito uma rampa ideal no Morro da Casa Verde. Houve alguma coisa ali, ou ele teve uma pane de combustível. Com certeza, eu sou capaz de apostar aqui, a minha reputação de jornalista, que não foi provocada pelo Murbach, houve algum problema técnico com esse avião. E olha, tem um problema crônico, esse acidente vai acabar tendo uma importância simbólica aqui para a cidade de São Paulo, porque existe uma campanha das imobiliárias para que o cone de aproximação do campo de Marte, quer dizer, o prolongamento da pista do lado oeste e do lado leste, acabe ali a operação de asa fixa de avião. Por quê? O avião precisa se aproximar do terreno gradativamente, certo? Então o avião vem fazendo uma rampa assim. Altura. Onde o avião passa não pode ter prédio alto. Então ele cria um cone nessa aproximação, que é um cone de residências de baixo valor agregado. Por quê? Você não pode construir prédios altos. E as imobiliárias estão de olho naquelas áreas ali. Segundo problema, o Morro da Casa Verde, que fica na parte oeste do aeroporto, quase todo acidente acontece ali. Por quê? Porque ele constitui um obstáculo impressionantemente difícil de transpor. Então, você aqui, decola. Fabinho, ó. Aqui, ó. Então, pode colocar aqui, a gente aqui, por favor, na tela. Eu queria uma imagem dessa região aqui, se fosse possível. Aquele... O helicóptero abrir um pouquinho mais bem no aqui canto. Vamos abrir, por favor, essa linha. Aí, ó. Vamos abrir, Olha, por favor, a imagem para o Fábio área... explicar isso pra gente. Essa área aqui acaba de ser destinada à prefeitura. Isso aqui, olha, é a cabeceira da pista e aqui você tem a Casa Verde. Esses prédios aqui são construídos sobre um morro que tem 150 pés de altura. Isso dá 50 metros de altura. Sei. E mais os prédios em cima dele, deve ter mais 30, 40. Então pode ver, ó, tem prédios muito altos aqui, né? Você bota 3 metros. É uma condição inadequada. Não é uma condição boa, mas não é uma condição que traga nenhum risco, porque a pista é grande, a pista tem 1.600 metros. Olha lá, ao vivo a imagem, Fabinho. Exatamente, olha. Isso aqui, o piloto tem que decolar daqui, ele tem que fazer uma reta aqui para... na verdade, essa reta aqui não está muito, mas ele tem que passar aqui por cima, ó. Sei. Você entendeu? E a gente, quando você está com um avião muito pesado, ou o avião não é um avião muito forte... Demora a ganhar altura. Demora a ganhar altura. Muitas vezes a gente passa raspando aí. Agora, se houvesse um problema qualquer, detectável na hora que ele saiu do chão, ele poderia desviar à esquerda e pegar... Ele fez isso. Ele tem uma testemunha ocular que disse que viu ali o piloto tentar jogar o avião para um lado e não conseguiu retornar para o outro. Queria que você explicasse. Agora começa a fazer lógica, porque quando ele identifica alguma pane, alguma avaria ali no motor, talvez, ele tem que fazer uma curva? Na verdade é o seguinte, São Paulo não tem pouso, não tem uma alternativa. Uma vez que você tenha decolado, você tem que pousar em frente. Você perdeu o motor, o avião só tem um motor, né? Então você tem que pousar em frente. Só que você não tem área livre em São Paulo. O único pouso possível ele é a marginal. Então, você está com um avião com pouca potência ou algum problema sério de navegabilidade, você joga na marginal, porque na marginal você tem um terreno com altitude menor. Aí você ganha velocidade e depois espeta o nariz do avião para cima para ganhar altura. Mas o avião tem, sobretudo, que ganhar velocidade. O que eu imagino que aconteceu? Por alguma razão, que a gente não sabe, esse avião não conseguiu fazer essa rampa. O que o piloto faz nessa hora? O piloto tem que empurrar o manche para frente, baixar o nariz do avião. Por quê? Ele desce e ganha velocidade. Ele tem energia potencial. Então, quando ele desce, ele ganha velocidade. Ganhou velocidade, ele volta a subir. Com o avião numa posição mais limpa, entendeu? O avião menos embarrigado. O avião voando mais reto, ele sobe. Algo aconteceu nesse voo que não permitiu isso. O que foi, nós vamos saber depois. Se isso foi pane seca, alguma coisa aconteceu aí no avião. E eu não digo nem que não seja a responsabilidade do piloto. A estolagem que foi dita aqui, e eu tentei explicar como leigo para o nosso telespectador, é claro que acho que não consegui. Eu queria que você explicasse porque uma testemunha que entende de aviação conversou comigo e falou, Joel, aconteceu uma estolagem ali, eu percebi. Um stall, Vou explicar como é que é isso. Possivelmente foi isso mesmo que aconteceu, isso que resultou no acidente. O que é o stall? Stall é um acrônimo, é uma palavra em inglês, uma sigla em inglês que significa Stop All Lift. Lift é a força de sustentação. É o seguinte, suponha que isso aqui é a asa do avião. Certo. Se tecnicamente chama de aerofólio, o avião voando assim. Será que dá para o pessoal ver aqui? Então é o seguinte, o vento tem que bater num determinado ângulo, ele incide em um determinado ângulo e gera duas forças. Uma para baixo, ou uma para trás, que é a força de arrasto, e outra para cima, que é a força de sustentação. Que o avião vai para cima. Quando o avião perde velocidade, você tem que, para ele manter a mesma trajetória numa subida, você tem que aumentar o ângulo de ataque do avião.
Então você vai cada vez mais aumentando o nariz dele. O ideal seria que você tivesse terreno para baixar o nariz e fazer aquilo que eu fiz. Você ganha velocidade, mergulha e depois sobe de novo. Como ali não há essa possibilidade, o que aconteceu? Quando ele configurou a situação da batida iminente, o Murbach deve ter optado por tentar transpor aquele obstáculo. É um reflexo natural. Então ele eleva o ângulo de inclinação, ele puxa o avião para cima e o avião começa a fazer uma rampa mais aguda e perde velocidade. Mais ainda. Mais ainda. De um momento para outro, ele cai. É o stall, o momento do stall. Stop all lift, parar toda a sustentação. E ele cai o seguinte, ele começa a fazer um movimento com a cauda para o bico, ou então ele cai uma asa. Você viu na casa ali que ele entrou em cheio, na parede frontal da residência. Então você acha que quando aconteceu o stall, ele embicou praticamente em direção àquela residência? Eu acho que ele deve ter caído embarrigado ali, você entendeu? Ele estava tentando voar, mas devia estar com toda a potência no motor. E ele entrou voando, ele entrou com o avião assim, olha, de lado na casa ali, tenho quase certeza. A gente vê que a cauda do avião está para baixo, né, nessa imagem. Será que a gente tem a imagem aqui da cauda? Temos. Vamos colocar aqui a imagem, ó. Aqui na tela grande, por favor. Ó. Então, você está vendo aqui, ó. A cauda do avião. Pode voltar, por favor, um pouquinho. Ali. Ela continua aparecendo. Veja aqui os militares. Também não dá para a gente ter uma ideia muito precisa, por quê? Mas a cauda está bem para baixo, como você falou mesmo. A cauda Inclusive, deve o trem de pouso, ó. Você identificar o trem de pouso, ele está preso. Tá aqui, ó. O que isso aqui indica? Parede, que ele fez o procedimento correto, porque esse avião tem o trem retrátil. Então, quando você decola, quando o avião sai da pista, você dá um comando e o trem entra numa caixinha embaixo do avião, um container para o trem. Por quê? O trem de pouso gera uma força de arrasto muito grande. Para compensar, por causa do vento que bate ali, né? Sim. Você já reparou quando você põe o braço para fora do carro numa rodovia? É uma resistência enorme. Né? Exatamente. Imagina isso a 150 km por hora. Então, essa é a velocidade de decolagem aproximada? Não, desse avião aí ele decola com 65 nós, que vai dar 110 por hora. Mas ele vai subir com 80 nós, que vai dar 8 vezes 2, 16, vai dar 150 km por hora mais ou menos. 150, uma velocidade relativamente alta. Mas deixa eu te falar uma coisa, esse é um dos aviões mais estáveis que existem, sabe? Esse é um clássico da aviação. Por causa da asa alta que fala? Asa alta, da estabilidade, ele voa rápido e pousa lento. Então ele é um avião muito manobrável, ele é um avião de fácil... Consegue decolar e pousar em pistas curtas também, né, Fábio? Muito aqui curtas. A imagem do avião, ó. É esse aqui, exatamente. Este é o avião que caiu mesmo, viu? Aqui é o Cessna 210, que eu já voei várias vezes nesse tipo de aeronave, porque trabalhei durante um bom tempo na Amazônia também, ô Fábio, e é um avião que permite pouso e decolagem em pista curta. Você pode dizer com mais precisão, com mais qualificação para a gente. Mas aqui, ó, o trem de pouso que você estava explicando para a gente. Né? Qual que é a roda que é recolhida aí? As três. As três? As três. Essas duas entram lateralmente assim, ele recolhe assim para a barriga do avião e esse aqui vem para a frente do avião. Então ficam os três. Aí o avião fica limpo. Então a potência que o motor está despendendo para gerar o movimento do avião acaba gerando um trabalho efetivo maior. Mais trabalho concentrado. útil. Exatamente. Quer dizer, o avião aproveita melhor a potência do motor. Então ele pode aumentar o ângulo de subida. Mas o fato de o trem ele parecer ter sido recolhido já mostra que o procedimento estava correto.